Olá, tudo bom? A gente está aqui para a nossa segunda aula sobre crônicas, para dar continuidade à visão panorâmica da Bíblia. Se você não pegou essa série desde o começo, dá tempo ainda de você acompanhar a gente. A gente está vendo a Bíblia inteira de capa a capa, e a gente está vendo todos os livros. Infelizmente não dá para se aprofundar em nenhum deles porque é uma visão panorâmica, mas é muito interessante a gente fazer esse tipo de coisa, a gente ter essa prática de leitura da Bíblia e de entender o que está aqui dentro, né? Se a gente pegar na nossa Bíblia, se a gente pegar o primeiro versículo, né, lá em Gênesis, as primeiras palavras são no princípio, né? E se a gente for se a gente for na última página da nossa Bíblia, né, no versículo 22, não, no capítulo 22 de Apocalipse, no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 5, na parte B, fala assim, né? Não, vamos ler o versículo 5 inteiro, porque é muito bom. Que fala o seguinte: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Então você pode ver que é uma história, né? Ela tem um começo, tem um princípio e tem um final. E tudo isso que aconteceu aqui no meio, né? Então a Bíblia conta a história da humanidade. Então é muito importante a gente conhecer esse livro, a gente devorar esse livro, a gente entender o que tem aqui dentro. E tudo que tem aqui dentro está aqui porque Deus quis, porque Deus quis incluir essas coisas. Então são coisas importantes para nos edificar. E aquele tipo de coisa, né? Sempre que a gente lê a Bíblia, ela fala com a gente e cada vez que a gente lê um versículo, cada nova leitura fala uma coisa nova e a profundidade da palavra é, não sei, insondável, será que essa é a palavra? Ou infinita, né? Porque sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais. Bom, a gente está continuando então a nossa aula sobre crônicas, a gente está em primeira crônicas ainda, mas agora a gente já está na segunda parte do livro. A gente vai ver hoje do capítulo 11 até o último capítulo, que é o capítulo 29, que é a história de Davi, a história do rei Davi. Note, eu mencionei isso também na primeira aula, que a gente não vê aqui os pecados de Davi, né? A gente vê características de Davi como Messias. Né? Então é bem interessante a gente falar sobre isso também e entender um pouco do que o escritor de crônicas quer colocar para a gente sobre isso. Eu meio que já comecei, mas vamos orar para a gente começar. Deus, eu te agradeço por esse momento, Deus, eu te agradeço por esse tempo que a gente pode parar o que a gente está fazendo e estudar a tua palavra, ou mesmo ouvir o que o Senhor está dizendo enquanto a gente está vivendo nossa vida, Deus. Eu oro para que o Senhor esteja abençoando cada um que vai estar assistindo esse vídeo, Deus, que o Senhor esteja abençoando agora, Deus, e falando aos corações, Deus, a tua palavra, o que o Senhor quer dizer, Deus. Usa a minha vida, Deus, e usa a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, segunda Crônicas, a história do rei Davi. Vamos começar então com o capítulo 11. Então, Saul tinha acabado de morrer no capítulo 10. E aqui no capítulo 11, a gente encontra Davi. E começa aqui com todo o povo de Israel se juntando e reconhecendo que Davi era o rei, era para ser o rei. Reconhecendo que ele tinha sido ungido e que ele deveria mesmo governar sobre Israel. E lembra que a gente está falando aqui sobre crônicas e que o autor de crônicas ele quer destacar coisas, destacar um passado bom, um passado brilhante e dar esperança para o povo de
de Israel, né, para os judeus. Ele quer dar esperança de que o Messias vai vir, ele quer dar esperança de que as coisas vão ser restauradas, né? Diferente do escritor de Reis, que o povo estava indo para o cativeiro babilônico, aqui o povo está voltando do cativeiro. E aí eles precisam dessa esperança de que sim, Deus se lembra deles, de que sim, há uma história com eles e de que o Messias virá. E como devemos viver então? Vamos pegar pessoas e destacar coisas dessas pessoas para mostrar para o povo como eles devem viver. E o escritor de crônicas faz isso, né? E Esdras, né, que eu acredito que é o escritor de crônicas, faz isso. E uma das maneiras que ele faz isso de destacar o passado do povo é falando sobre os valentes de Davi. E, meu, é muito legal os valentes de Davi. Eu destaquei algumas coisas sobre os valentes de Davi. Então, no capítulo 11 mesmo, né, no versículo 11, fala de Jazobeão. Jazobeão, e aí a descrição do que eles fazem é muito interessante, né? Jazobeão, que branindo uma lança matou 300 de uma só vez. Né? Então, pensa nesse herói, nesse valente de Davi. Branindo uma lança, matou 300 pessoas, 300 inimigos. Aí você pensa, meu Deus, mas é muita coisa. Deveria ser, não, o único que fez isso. Mas não, mas tem mais valente que fez isso também. No versículo 20, fala de Abisai. E ele também, né, no versículo 20 diz, e também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual branindo a sua lança contra 300 os feriu. Né? Então ele também matou 300 com uma só lança. Mas não foi só isso que eles fizeram. Né? No versículo 12 também fala de Eleazar. Não, desculpa. No versículo 22, não 12. Isso, no versículo 22, que fala de Benaia, que feriu um leão numa cova no tempo de neve e que matou um homem egípcio de grande altura, praticamente um gigante aqui pelas descrições, porque ele, na mão dele, esse homem egípcio trazia uma lança que um homem normal não conseguiria carregar, né? O tamanho do negócio era muito, o peso do negócio era muito grande. Então aqui Esdras destaca esses valentes de Davi para lembrar o povo, acredito também, de que Deus tinha levantado essas pessoas especiais, essas pessoas do povo de Israel para lutar as batalhas dele. Né? Então é muito interessante esses destaques aqui, né, nesse capítulo 11. E o livro prossegue falando sobre as pessoas que se juntaram a Davi também, pessoas que seguiam Saul e que passaram a seguir Davi. Né? Então, no capítulo 12, fala sobre isso, né? Sobre as pessoas os valentes que seguiam Saul, agora seguindo Davi, né? E se juntando aos... Nossa, como é que fala quando tem o exército, né? Ao exército de Davi, enfim. Mas, e no 12 ainda, fala um pouco sobre como esses exércitos de Davi eram armados com escudos, com lanças, que o rosto dele era como de leões, que eles eram ligeiros, que eles... Então fala sobre esse exército ideal que estava ao lado de Davi. Então pensa num povo que está voltando de um cativeiro e escuta sobre isso, sobre essa história sua. Não, essa é a sua história, esse é o seu povo, de homens ferozes como leões, com rosto de leão, né? Então há todo um objetivo aqui para essa escrita de crônicas, né?
E depois disso, né, depois de descrever um pouco dessas pessoas que estavam com Davi, aí a gente chega sobre a gente fala um pouco sobre a arca. Então, uma das primeiras coisas que Davi quis fazer, né, quando ele foi feito rei mesmo, era trazer a arca de volta trazer a arca para Jerusalém. Então, em 1 Crônicas 13:3, ele diz, né? Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então ele estava preocupado, porque eles não tinham feito isso nos dias de Saul, e agora ele queria trazer a arca, né? Queria trazer a arca para Jerusalém. Mas eles não enfatizam tanto aqui nessa questão de como não deu certo isso, essa primeira tentativa, né? De trazer a arca para Jerusalém. Mas, como eu falei para vocês, né, como eles estavam querendo frisar as coisas boas, né, de Davi e frisar um paralelo dele com o Messias e tudo, eles até mencionam, né, que Davi não conseguiu trazer a arca, mas não há uma ênfase sobre isso, como há nos outros livros, né? E aí há uma pausa nessa história da arca e fala sobre as alianças de Davi com outros reis também, né? Como, por exemplo, com o rei Irão, que fez aliança com Davi e ajudou Davi também nesse primeiro momento no reinado de Israel. Depois disso, isso no capítulo 14. No 15, aí sim, Davi leva a arca para Jerusalém. E é uma passagem bastante detalhista, né? No versículo... Na verdade, no capítulo 15 e no capítulo 16, né? No capítulo 15 diz, no versículo 1 e 2, Davi também fez a arca, fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque ninguém nunca tinha feito isso, né? Davi inventou uma tenda para a arca. Então ele tinha esse coração, né? De trazer a arca para perto e ter um lugar para colocar essa arca. E isso é uma coisa um pouco diferenciada também, né? E aí no versículo 2, né, do capítulo 15 fala, né? Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E aí sim ele consegue trazer a arca para Jerusalém, para o lugar que ele tinha preparado. Eu também destaquei um pouco aqui, né, nessa questão de trazer a arca para Jerusalém, era uma festa, foi uma festa que Davi fez, né? Então teve sacrifícios, teve oração de Davi abençoando o povo, né? Isso está lá no versículo 2 do capítulo 16. E eu achei muito interessante também no versículo 3 do capítulo 16, que Davi, que diz assim, né? A respeito de Davi. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como mulheres, e a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho, né? Então era uma festa e no final da festa todo mundo levou presente também para casa. Achei bem interessante isso e como Davi foi cuidadoso também, né, de pensar nos homens e nas mulheres, enfim. E aí no versículo 4 fala, e ele pôs, Davi, né? Pôs alguns levitas por ministros perante a arca do Senhor, para isso recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. E aí ele descreve como que foi isso, quem é que fazia o quê, quem é que cantava, quem é que cuidava de
cada parte ali desse procedimento ali de servir ali perante a arca. Davi é muito cuidadoso nesse sentido, e o escritor de Crônicas faz questão de colocar isso também, porque é um registro, né? Crônicas é um registro do que aconteceu, né? O capítulo o capítulo prossegue, né, nesse sentido. E aí, no capítulo 17, a gente chega num grande desejo de Davi, que é edificar um templo para Deus. Né? Então, Davi se encontra, né, nesse momento já em Jerusalém, já no palácio, no seu palácio, e ele pensa em como seria interessante, né, que Deus tivesse uma casa também, que Deus tivesse um lugar glorioso também para colocar essa arca também. Né? Como que ele, Davi, habita num palácio e a arca está numa tenda. Né? E aí Davi tem esse desejo no coração e acontece uma coisa muito interessante nesse momento. Porque Deus gosta desse desejo, mas ele fala que Davi não vai fazer isso. E aí o motivo disso é muito, muito interessante também, né? Deixa eu achar o versículo aqui. Está no capítulo 17, né? Então, 1 Crônicas 17. Que eu deixei... Não. Pois é, gente. Eu deixei todas essas marcações na minha outra Bíblia. Tá incrível, tá marcada, tem destaques, tem setas, tem escritos. E essa aqui não tem. Mas... não vou achar aqui o versículo. Mas enfim, eu queria achar o versículo exato disso, né? De que Deus fala para Davi que ele não vai edificar, Deus fala para Davi que Davi não vai edificar esse templo porque Davi é um homem de guerra, porque as mãos de Davi estão sujas de sangue. E é muito interessante isso, porque Davi estava guerreando por causa de Deus, né? Então ele guerreou contra os inimigos de Deus. E aí ele não vai edificar o templo porque ele estava com mãos de sangue, né? Então demonstra assim um pouco de que Deus não estava... Era necessário que essas pessoas morressem, né? que essas coisas acontecessem, mas isso não era a vontade perfeita de Deus, né? A vontade perfeita de Deus é que não precisasse, né, ninguém morrer e que não precisasse, né, que Davi matasse esses inimigos. Mas, né, o homem é mau e há consequências para os nossos pecados. Mas enfim, então Deus fala que não é Davi que vai construir esse templo, que é o filho dele, Salomão. Que é o filho dele, na verdade, né? Que aqui não fala que é Salomão ainda, fala só que é o filho dele. E isso no capítulo 17. No capítulo 18, se segue falando sobre as guerras, né, que Davi enfrentou ainda. Então Davi ainda tinha guerras para lutar ainda depois disso. E vitórias, né, muitas vitórias, né? Então aqui no versículo no capítulo 18, no versículo 16, no finalzinho do 16, fala que o Senhor guardava Davi por onde quer que ele ia. E bem parecido também no final do 13, falava, bem parecido não, idêntico, né? Falava, o Senhor guardava Davi por onde quer que ele ia. Então,
Davi estava fazendo o que estava no coração de Deus nessas guerras, né? Ele estava realmente lutando pelo povo de Deus, lutando por Deus nessas guerras. E Deus entregava a vitória para eles por conta disso, né? E aí acontece o único pecado mesmo, né, relatado aqui no livro de Crônicas, né, de Davi, que não foi o adultério. Veja você. Essa péssima ideia de Davi, que está no capítulo 21 de Crônicas. E a péssima ideia de Davi foi fazer o censo, contar quantos soldados ele tinha. É muito interessante isso, né? Porque porque Deus estava dando vitórias para Davi, né? A gente acabou de ver aqui que Deus acompanhava Davi por onde quer que ele ia, porque Davi estava fazendo a vontade de Deus, ele estava lutando as batalhas em nome de Deus, né? E aí essa péssima ideia de Davi de querer contar o povo para ver para ver qual que era a força do seu exército. E esse foi uma péssima ideia mesmo de Davi. Por quê? Porque demonstrava que ele não estava confiando em Deus, no que Deus estava fazendo, mas que ele queria confiar no exército que ele tinha, nos guerreiros que ele tinha, e há consequências muito ruins dessa ideia de Davi, né? E não foi por falta de avisar, né? Porque o chefe, né, da guarda, né, o conselheiro de Davi, né, um dos maiorais ali no povo, que era Joabe, falou para Davi, por quê? Por que o rei quer fazer isso, né? O Senhor não nos tem provido, né? Por que você quer tentar a Deus, né? Porque o rei quer tentar ao Senhor, né? E Davi não ouve, né, Joabe, e faz esse censo. E aí Joabe não conta todo mundo, inclusive, porque ele realmente não concordava com o que estava acontecendo, né? Com a ordem de Davi. E há consequências dessa questão de Davi não confiar, né, não confiar em Deus e querer confiar nos seus números, né, e no seu exército. E uma das consequências era cair nas mãos de Deus, né, por alguns dias, né, e foi o que Davi escolheu, ao invés de cair nas mãos dos inimigos, ou enfim. E aí no final, só que no final disso tudo também mostra que Davi se arrepende, né? No versículo 26, no final do capítulo 21, né? Davi oferece holocaustos para Deus e oferece ofertas para Deus e reconhece, né, que realmente ele não deveria ter feito isso, realmente ele não deveria procurar confiar nos seus números do que em Deus, né, e no que Deus fazia, né? Então, realmente há esse arrependimento de Davi. E isso é uma coisa fantástica, né? Porque muitos vezes aqui em Crônicas a gente vai ver e eles erraram muito feio. Mas esse arrependimento de Davi é muito especial, né? Davi peca como todo homem, erra como todo homem, mas ele se arrepende, né? E isso é uma ótima bússola moral para mostrar para o povo, né? Enfim, o livro prossegue aqui, né? Primeira Crônicas prossegue com os preparativos para a nova geração, né? Então, no final do reinado de Davi, então Esdras aqui explica como Davi separou as coisas para o templo, para a construção do templo. Então, todo o material para a construção do templo, todos os planos para a construção do templo, Davi já vai organizando, né, e deixando encaminhado para o seu filho.
dá instruções também sobre os levitas, né, e o que eles vão fazer no templo e tudo mais, os sacerdotes, os músicos, enfim, todo mundo que vai trabalhar no templo, o exército também de Davi, né, organizado, né? Davi faz um serviço muito bom de passar esse reinado adiante, né, de passar esse reinado para Salomão. E engraçado assim que aqui, né, em Crônicas, né, lá em Samuel a gente vê Davi tendo que ser praticamente chamado a atenção pelo profeta Natan e por Batseba para que ele realmente declare que Salomão é o seu sucessor. Mas aqui em Crônicas tá esse desenrolar tranquilo de como foi para o seu sucessor, né, de como foi para Salomão. uh, uh, e aí o livro de Crônicas termina, né, então, aos porteiros do templo, as divisões do serviço, enfim, aos últimos preparativos aqui. E o que eu queria destacar sobre o finalzinho de Crônicas é no capítulo 29 mesmo, quando Davi está para encerrar o seu reinado, ele explica, né, para o povo que existe todo esse material para construir o templo, e ele fala que ele também doa, né, ele também doa da sua riqueza pessoal para o templo. E aí ele convoca o povo, convoca os líderes, né, e os representantes do povo para fazer o mesmo, né, para quem quiser fazer o mesmo. E o povo vai, né, o povo segue o exemplo dele. Então esse é o último, eu acho que esse pode ser talvez o último grande exemplo de Davi, né, que até o final ele doa para o Senhor e mostra para as pessoas como fazer, e as pessoas também veem o que ele está fazendo e fazem, né, para o Senhor também. Então acho que isso é uma coisa que vale a pena destacar também do final aqui de 1 Crônicas. E com isso a gente encerra aqui então o livro de 1 Crônicas, né, a história do rei Davi. Na próxima aula a gente vai começar o livro de 2 Crônicas e a gente começa com o reinado de Salomão e vamos falar um pouco sobre a divisão do reino. Amém? Agora só para a gente encerrar então. Deus, obrigado pela sua palavra, Deus, e pelas coisas que o Senhor revela para a gente na sua palavra, Deus. É hora para que a gente consiga ler essas coisas, Deus, e aplicar essas coisas na nossa vida mesmo, Deus. Como o exemplo de Davi, Deus, que errava, mas se arrependia, Deus. Que se doava de todo o coração para o Senhor, Deus, que a gente consiga fazer essas coisas também, Deus, que a gente consiga se inspirar nessas coisas, Deus, e que isso seja vida para nós, Deus, que isso seja realmente algo que desperte o nosso coração, Deus, para te servir e te amar mais, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém.